Lembranças sobre esse verão que me fizeram perceber o quanto eu estive distante esses dias. Necessitamos de perdão, mesmo que seja difícil algumas vezes entender tudo isso. Fechei as minhas redes sociais, fui viajar pro mar pra pensar no que eu faço. Levei minha guitarra e minha prancha, pois faz tempo que eu não surfo. Você não me atende às ligações e eu nem sei o que eu te fiz. Às vezes precisamos de espaço. Necessitamos de amor, mesmo que seja complicado algumas vezes cometer os mesmos erros. Peguei minhas canções que falavam de você pra ver se eu te esqueço um pouco da memória. Levei minha guitarra e minha prancha, pois agora eu vou surfar. Eu não vou te deixar ir embora sem me contar o que te fez querer ir. Boa, Gilê! E você me diz que tá tudo bem, mas eu não sinto isso, não. Abre a boca e vamos conversar. Me diga agora e tente resolver aquilo que está sentindo. Eu não vou te deixar ir embora sem me contar o que te fez querer ir. Na 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 na. Yeah. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Começando o nosso papo de hoje, pessoal, episódio 2. Tô trazendo pra vocês ele, que é meu parceirão de banda aí, pra quem não sabe, o Gilead, vocalista da Bulldogs. Nós temos um projeto aí, e ele já começou com tudo aí, ele já estourando, entrou com os dois pés no peito aí, ó, regaçando que esse é o som da banda. A proposta aí pra vocês que querem ouvir um som um pouco mais hardcore aí, procurando uma banda nacional aí, fica até a deixa aqui pro Gilead apresentar um pouco pra vocês. Pode falar aí, Gilead, um pouco do projeto aí. Um pouco, primeiro vamos falar dessa música aí, logo o pessoal apresenta aí também. Opa, beleza? Tudo bom, Joel? Tudo bom, galera? Tamo aí, né? Um prazer estar com você aqui. Convite inesperado. E eu tô agora muito animado, né? Mas por que inesperado? Inesperado, né, cara? Eu nem sabia que o cara tava montando podcast, aí veio a surpresa, veio tudo. E agora tamo aí, tamo junto aí. Aí sim, não, aí sim, aí, gostei. Eu como membro da banda, vendo ele puxar a música aí ao vivo, fresquinha, assim, do nada, pô, fiquei satisfeito, cara. Eu gostei bastante do som. Parabéns aí pela composição aí também, primeiramente. E já fala pro pessoal de casa um pouco do projeto aí, o que a gente tá planejando aí, as novidades que vem por aí. Então, esse projeto cresceu no nosso coração. Cara, pode passar o violãozinho pra mim, passar, que vamos lá. deixar ali É um melhor. bocadinho aqui embaixo, aqui, Meus, pode falar, fica à vontade. agora tá mais tranquilo. Esse projeto aí nasceu no nosso coração fazem uns 2 anos, né? Começamos a pensar nele através de uma festa de aniversário, onde eu nem conheci esse cara aqui. E a primeira música nossa já pode começar com essa história, que ele foi tocar numa festa de aniversário de que ele nem conhecia. Não, verdade, né, pessoal? Eu lembro que a gente tinha um amigo em comum, o Lucas, né? O Lucas, que vai chegar pra ele esse podcast aí também. E no teu aniversário, a única coisa que ele falou pra mim foi o seguinte: ele falou, Piá, não vou poder ir. Você pode assumir essa bronca? Eu falei, depende. Ele do quê? Eu falei, qual que é o repertório? Ele falou, Mamonas Assassina, CPM, Charlie Brown. Aí ele foi falando só a banda que eu curti. Eu falei, cara, deixa eu pensar, né? Eu falei, claro que eu vou. Viu? Mas ele falou que o cara era desafinado? Não, ele não falou nada, ele só falou, vai ter um rolê assim, assado. Eu fui, meti o louco, foi onde a gente acabou se conhecendo, né? A gente tocou lá
Teu primo também, Israel, grande abraço aí pro Israel. Meu primo, Não pode estar com a gente hoje aí também. meu primo Israel, foi foda. Porque Israel também é um baixista de peso aí, pra quem não tá entendendo. Muito peso. O cara toca muito bem também, assim, e dominava a linguagem. O Leandrão também, né? O Leandrão. batera, que hoje tá no Pará. Grande abraço pra você também, Leandrão. Sem peso nenhum. E foi ali que surgiu uma ideia em comum de, pô, vamos fazer uma banda então, né? Vamos, já que temos gostos musicais parecidos, você compõe, eu também mexo com um pouquinho de produção, uma coisinha ou outra. E surgiu a ideia. Hoje a formação é um pouquinho diferente, né? Óbvio. Mas aí, conta mais aí do projeto e vamos falar de algumas músicas e também depois vamos cantar mais um pouquinho. Com aí. certeza, bora lá. Mas antes, tá, pessoal, só avisando, Gilead, assim como eu, assim como o Xavier, o nosso antigo convidado, também foi criado dentro da igreja, o cara é músico da Assembleia, tem toda essa pegada, então a gente vai falar sobre alguns temas polêmicos aqui também, tá, pro pessoal de casa aí. E eu sei que você não tem farpas na língua, então você pode descer-lhe o chicote aí sem problema, Eu valeu? vou ser cancelado? Beleza? Então a primeira pergunta já, pessoal, que a gente vai entrar aqui no assunto aqui, foi que me perguntaram esses tempos, e eu não soube responder. Joel, vocês estão com a banda, tá com o projeto autoral. Quando que vamos ver algo gravado? Foi essa a pergunta que me deixaram. Então, pra você que é fã da banda desde o início... Ou não, né? Você que é fã do gênero também, né? Que a banda nem existe de fato ainda, né? Não, você que é fã de uma banda que não existe ainda, você quer muito o projeto gravado. Eu não sei quem perguntou isso, você tá mentindo. Brincadeira. Não, mas é sério, você que está pensando em escutar essa banda, pense 2 vezes antes. Mas se quiser realmente, esse projeto vai sair agora ano que vem. Graças a Deus, se Deus quiser, com certeza, né? Sim. Se Deus quiser, com certeza. E o nosso projeto aí, a gente já investiu bastante nele, nosso tempo, investimos em dinheiro, composições que a gente fez, deu um trabalho, né? Então é um trabalho que a gente está fazendo de pouco, né? Subindo degrau por degrau e tal. E era para lançar esse ano, mas a gente esperou um pouquinho, tem umas coisas para ajustar. Então lá mais ou menos por janeiro, fevereiro, vai vir uma coisa nova aí, viu? Fique atento que é a medida, né? Agora trazer uma polêmica de leve para vocês. Ele comentou aqui sobre desafinado e tudo, pessoal, porque a gente teve uma experiência boa e ao mesmo tempo frustrante no Teatro Guaíra, que é uma das maiores casas de show aqui que a gente pode dizer de cultura que nós temos em Curitiba, e a gente participou de um evento chamado Cri-Cri. Piaba, coisas piaba. Era Festival Rock Piá, primeira edição, né? onde 4 bandas, na verdade foram 5, né? 5 bandas autorais de Curitiba se apresentaram, e a gente entrou, tipo, no último dia, porque alguém desistiu lá e perguntou se a gente conhecia, e a gente... Um dos caras que tinha uma banda falou, eu tenho uns amigos meus que tem uma banda, porque ele tava no aniversário e tocou com a gente também. Aí ele conseguiu pôr a gente lá dentro. Mas foi assim, em cima da pressa, 2 semanas pra gente compor pelo menos 1h30 de apresentação, e a gente meteu o louco, semana de Natal. Mandar um grande abraço aí pro Gustavo também, que vai chegar nele, e pro Vitor. O Vitor, que eu ia chamar de Vitorzão, mas ia pegar esse não pega. E o Vitor também é um amigo de longa data aí, que a vida nos reaproximou. E eles participaram, toparam, cara, e somaram com a gente, ajudaram a compor. O Vitor fez as linhas de baixo e o Gustavo a bateria. E o Lucas, um outro grande amigo também, deixar um abração aí que vai chegar nele, já Grande vamos Lucas. falar. E eu vou ter ele aqui também, vou conversar com os meninos, ver quando eu posso trazer. Mas o Lucas, cara, o Lucas é sangue bom demais também. Deixar uma ressalva pra ele, porque ele também tá no projeto com a gente ainda hoje. E é um baita guitarrista, vocês têm que conhecer ele também, o Pia sangue bom também. Ele é o nerd, assim, da banda, tá ligado? Nerd entre aspas, porque ele chega com aquela carinha de santinho, né? Ele é o chato, na verdade. Ele era pra ser o tecladista, sabe? Ele tinha que ser o tecladista. Tinha que ser o é verdade. tecladista, Mas ele também colocou nos eixos ali a banda alguns pontos que precisava melhorar. E a gente, assim, que é mais do rock and roll, a gente é muito daquela parada da atitude. É porque eu vou fazer, eu vou dominar no peito, joga pro pai que nós tem força, papá. E às vezes a gente pula algumas etapas que são essenciais, ainda mais no meio musical, que é a fase de preparação, entrosamento. Para um CD, para uma gravação profissional, talvez a gente realmente fosse queimar um cartucho, né? Mas para um evento que foi ao vivo, a gente fez o que podia ter feito, sabe? Só que a gente compôs, pessoal, muitas músicas, né? Vocês não sabem, mas a gente já tem, tipo, 2 CDs pronto praticamente. É só decidir e gravar agora, beleza? Mas vocês vão gostar do projeto, tem muito mais assunto ainda pra falar. E falando agora da parte do desafinado, por quê? Porque a gente foi ouvir as gravações, gente,
e era guitarra fora de tempo, e era batera, pá, 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 e baixou, e o vocal aqui muito louco, mais correu do que cantou. Mais fez Deu exercício. voadora no palco lá. Era mais exercício do que canto, cara. O cara não soltava a voz, soltava o corpo, tá ligado? Dançava. Ai, cara, eu passei mal de rir aquele dia, cara. Mas foi uma experiência muito boa, muito positiva. Mais uma vez, mandar um abraço aqui pro Rodrigo. Já falei no outro podcast, o Rodrigo tava lá com a gente também, fez o som pra gente, deu uma moral lá, deu uma força. Mesmo o Rodrigo que arrumou meu violão, que eu já falei no outro podcast, que foi esse que ele tá usando aqui agora também. Brigadão, Rodrigo. E, pessoal, assim, o mundo da música não é fácil, ainda mais esse meio underground aí, onde a gente é nós por nós mesmos, sabe? Agora, Gilead, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu queria falar com você a respeito, hoje, como é a mentalidade do Gilead, o músico Gilead, mas o músico Gilead que cresceu na igreja primeiro. Eu queria que você falasse primeiro, como foi sua trajetória na igreja musical, quando que você aprendeu e etc. E depois disso, o que que te magoou, o que que te frustrou na igreja? Não precisa citar nomes, se quiser também fica à vontade, mas diga algo que frustrou e hoje o que que é essa fonte de inspiração também para suas canções, né? Vai vir um cancelamento agora. Comer um amendoinzinho aí, pessoal. E eu... Então, crescer na igreja, né? Assim como você cresceu também, você sabe que tem os desafios, mas também tem as oportunidades boas, né? Uma oportunidade boa foi que a gente cresce muito, eu cresci muito, né? Como músico. A gente começa a pegar ritmos que a gente não é acostumado a pegar. A gente começa a escutar música que a gente não gosta. Começa a ter que entrosar com músicos de outra realidade, né? Você vai com um músico ali que gosta de um pagode, já você é roqueiro. Tem outro que gosta de um pop, você é roqueiro, né? E tem que trozar essa banda de uma forma que todos consigam tocar a mesma música, a mesma linguagem, né? E passar o feeling, porque não adianta tocar sem, né? E a minha trajetória na igreja, eu sou filho de pastor, assim como você também é. Pesado, polêmico isso, pessoal. Filho de pastor já é duplamente cancelado, então já se prepara. ou cancela também. Ou né? cancela também, tem esse negócio, né? E assim, cara, foi muito puxado ser filho de pastor e músico ao mesmo tempo. Porque na igreja nós temos aquela cultura que foi firmada, né? Pelos próprios crentes, que não é uma coisa bíblica, não é uma coisa que realmente é verdade, que primeiro o filho de pastor não presta, né? É a primeira barreira que cresce ali no nosso meio, né? Então, o filho de pastor é o santo, porque o pai é santo, porque, né? Filho de peixe, peixinho é. Peixinho é. Eu escutei muitas vezes isso, você tem que ser pastor porque seu pai é pastor, porque disso, aquilo, né? E não é você é pastor já. Correto. Entendeu? Mesmo você não sendo pastor, não tendo idade, né? Você tá com 8 anos de idade, você é pastor ou pastorzinho, né? Isso. Então isso deu pra mim um sobrecargo, um sobrepeso, sabe? Que eu tive que carregar na igreja nesse tempo. Eu tive que aguentar, né, as pedradas. E aí nós temos uma outra sobrecarga, que é sobre o músico. Que o músico também é levita. É levita, né? Correto, ele serve ao templo, né? Serve à casa. Então o levita ele não pode se contaminar com nada. Deus o livre se um levita falar um palavrão. Deus o livre se o levita, né, ele, sei lá, beber. Deus o livre se o levita sair com uma moça e não tá casado com ela. O cara tem, tipo, 15 anos, tá namorando, né, não é casado, mas é pecado, porque, né, não pode andar junto, não pode fazer tal coisa. Então, essas duas cargas me levaram, né, a um caminho de frustração. As pessoas julgavam, as pessoas atacavam pedras. Você tinha um pensamento diferente, que a tua igreja pensa, né? Correto. Que a Assembleia de Deus ela tem um jeito de pensar. E pessoal, assim, só para deixar claro, tanto o Gilead quanto eu, além de sermos filhos de pastor, a gente veio da mesma denominação, a gente veio da mesma igreja, a Assembleia. A Assembleia de Deus aqui, talvez não sei no estado de vocês, de onde vocês vão estar assistindo, mas aqui em Curitiba eles são muito conservadores ainda. Então, é um pouco complicado, assim, e eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu já estou justificando aqui, antes que venham cancelar, a gente não está falando mal da Assembleia, tá? A gente está falando mal de um hábito que é muito comum dentro da Assembleia, não é a Assembleia em si, tá bom? É um costume entre os crentes. Eu sou frequentador da Assembleia, continuo indo normal, mas assim, não é uma instituição perfeita, tá? Sim. Na verdade, não tem instituição perfeita, não existe. Você pode ir desde uma neopentecostal, pentecostal, tradicional, todos vão ser seus efeitos, né? E aí que tá.
Esse caminho de frustração, pessoas perseguindo, pessoas falando, ela me fez ficar um pouco rebelde, né? E eu me vi um pouco no rock. Então, eu já ia entrar nesse assunto. A atitude de rebeldia, não necessariamente ela descreve o rock. Mas Sim. o rock é essa atitude um pouco rebelde. Ele tem essa pegada. E não porque a gente é gospel ou cristão que a gente não possa fazer rock. Deixa bem claro, né? Uhum. É uma voz que eu digo que foi reprimida dentro da própria igreja. Na verdade, é um gênero cristão. É. Né? Mas por que que ele é rebeldia? Porque até no cristianismo, essa rebeldia não seria rebeldia tipo, eu não vou fazer o que é certo. Correto. Mas é rebeldia de você contra o mundo. O mundo faz isso, eu vou para outra via. É uma rebeldia também. Correto? Né? Você tá indo contra a cultura, tá ligado? Ah, no mundo tem muita corrupção. Cara, eu não vou ser corrupto. Tô sendo rebelde com o sistema. Né? Então o rock na igreja, quando foi no cristianismo, quando foi gospel, ele trouxe essa rebeldia também. Ser diferente que o mundo, né? Uhum. Se aparecer com Jesus Cristo, que também era contra o sistema e era um rebelde, se não for pensar bem. Jesus Cristo era o maior rebelde que teve naquela época, né? Quer pegar com quem? Ia pegar lá na frente, lá, mas vamos aqui mesmo. Então, virando esse rebelde, né? Eu percebi que as pessoas começaram a ir mesmo, me criticar, me expulsar, me tirar das coisas, né? E às vezes, cara, os cargos que a gente ganha, nós não estamos preparados para eles. Mas eles estão lá para a gente aprender com eles, né? Então eu ganhava muito cargo. Eu tinha cargo de professor de escola dominical. Do nada. E não era eu que pedia, os jovens pediam. Não, quero o Gilead como professor. E eu Mas sabia. você entende que era uma liderança que você já tem esse chamado. É uma liderança que vai recair sobre você a qualquer momento, dependendo da tua idade. Mas tem coisas que a gente sabe que a gente não está apto a fazer ainda. Pode ser que com 40 anos você seria um excelente líder. Com 30, mas não com 15. Sim. Não com 15, É. não com 12, É. né? E essa responsabilidade caiu com 15, com 12, com Correto. 17. E era um momento que eu falei assim, cara, eu não quero ser líder. Eu não quero liderar agora. Porque realmente eu não estava pronto, né? Você vê Davi, ele foi chamado novo para ser rei. Mas ele teve um processo gigante pela frente. Correto? A gente não sabe de fato quantos anos levou até ele matar o urso no pasto, matar Golias, até ele assumir o trono. Quantos anos de fato se passaram, né? Então, de perseguição de Davi, se eu não me engano, eu acho que é isso, são 40 anos, se eu não me engano, da perseguição que Davi teve ali com Saul. Foi 40 anos de perseguição. Então, 40 ou 20, cara, eu sei que é fechado, assim. Então, acontece isso, tem um propósito, tem um processo. Jesus Cristo, para começar a missão dele, 30 anos, cara. Jesus não estava com 17 sendo líder de discípulos. Ele não estava com 20, né? E quando ele tinha 30 anos, a piazada que ele pegou tinha 13. Quando você vê Pedro, Tiago, Pedro era mais velho. Mas quando você vê Tiago, João, você vê ali Barnabé, são tudo moleque de 13 anos que estavam seguindo, né, Jesus, que tinha 30, cara. Então nós temos ali uma história que conta como que um líder realmente seria. E por causa essa falta de preparo, essa missão no lugar errado, nós temos hoje líderes que são frustrados ou até errados. Tem líder que até hoje permanece sendo líder, pastor, mas tanto o erro que ele cometeu, porque ele não estava preparado naquela hora. Correto. E ele vai levar esses erros pelo resto da vida. E acaba levando uma culpa até maior, porque ele está num cargo que é mais visado, né? Publicamente falando, ele é mais exposto, né? É mais exposto. Aí você tem uma referência, vai vir na tua cabeça um pastor que errou lá. Vai vir. Vai vir na tua cabeça já. E nunca vai limpar. Nunca vai limpar. E é difícil você desvincular Entendeu? aquela imagem, né? O cara errou com 18 anos. Mas ele era o quê? Ele era pastor com 18 anos. Mas agora ele tem 40. Cara, ó. É outra jornada, é outra cabeça, é outra pegada. Mas né? não importa. Só que ele vai ser marcado, né? Ele é culpado. Uhum. Ele cometeu um adultério com 18 anos. Cara, ele é adúltero. Com 40 anos, ele é adúltero. Correto. Não é porque isso realmente é bíblico, mas é porque as pessoas têm isso. Sim. Né? Não deveriam, né? Não deveriam. Porque, cara, você não é o mesmo de ontem. Mudou. Você dormiu ontem sendo o Joel que você era, com os seus pensamentos, com os seus medos. Você acordou hoje com outros medos. Aqueles foram superados. Né? Ou não. Ou não. O medo dele de eu desafinar. Mas brincadeiras à parte, galera. Dentro da igreja a gente sofre porque, primeiro, são famílias ali. Então a família é referência às vezes em
tipo, como se fosse assim no louvor, a outra já é na pregação. Então aquela família teve muitos pregadores. E às vezes você nasceu naquilo, se você se sente assim, é pesado, né? Um fardo pesado você ter a concorrência, tipo, uma concorrência que você nem queria, que você nem escolheu, mas ela existe, porque os outros vão querer que ela exista. E vão ter em você uma referência que eles tiveram nos seus parentes, nos seus antepassados. Mas assim, o que eu posso falar hoje, graças a Deus, assim, eu tenho bem esclarecido para mim o meio musical, tenho meu foco, contribuo na igreja, faço som, toco, beleza? Meu pai continua sendo meu pastor, então a gente tem uma relação dentro da hierarquia dentro da igreja, tipo, bem Duas profissional, vezes, né? porque ele, além de ele ser meu pai, ele é meu pastor, entendeu? Não que eu vá ser pastor um dia, mas se caso eu vier a ser, eu tenho uma referência muito boa de um grande líder, do pastor do meu lado, mas também de um cara também, um ser humano que errou, normal, natural, e até hoje às vezes sofre por causa de escolhas que fez lá atrás. Igual você também. E eu também tenho essa consciência que eu vou sofrer também. Não, você da já mesma maneira. tá Já sofrendo, né? Por coisas, né? Igual eu também. Agora, voltando, falar da parte musical agora, que é onde Musical. que começa os BOzinhos. Agora começa os B.O. Hoje em dia a gente tem o worship, por exemplo, e a galera detona o worship. Eu particularmente eu gosto. Primeiro, porque eu sou guitarrista, gosto de efeito, gosto de ambiência. Mas eu entendo que é todo um universo, né? O mundo musical não é só dos guitarristas, né? O que você tem a dizer assim? Eu sei que você vai sentar ali o pau, então pode começar, já traz um porrete pra ele. Então, é que eu também sou tecladista. Então eu sou o Lucas Chato da igreja. Então, cara, pros guitarristas eu acho que, tipo, é muito da hora. Que guitarrista, cara, nossa, tem tudo ali. Você Não, tem, é legal, é legal. você tem a harmonização da música ali. Cara, você não precisa ficar muito tempo estudando de fato. É. Você não precisa ficar tirando a música ali, tipo, a semana inteira. Você tira isso, cara, um dia antes do ensaio. E se você Entendeu? souber a pentatônica, que, pelo amor de Deus, se você é guitarrista e não sabe a pentatônica, desista. Ou realmente estuda, né? Porque, Não, às amor vezes de não Deus. sabe porque começou agora também. né? se começou agora, estuda. Mas se você tá há anos e não estudou pentatônica, você é uma vergonha como guitarrista, viu? Ele tá de prova aqui. A pentatônica, ali no worship, é o que dá nome, dá tudo. Pro guitarrista é tudo, entendeu? Sim, tá, já facilita, né? Mas para o tecladista, cara, o worship é muito ruim. É muito simples. Por quê? Não é para todos, tem uns que gostam. Mas porque pra mim Claro que hoje... tem as exceções, né? A gente não tá falando de todas as bandas. A gente Não tá todas falando as do bandas. gênero, o que vem na mente, assim, num primeiro momento, sabe? As bandas que mais baladas nas igrejas, a gente pode ter certeza que tem 4 notas. Isso é por duas coisas. A primeira coisa é porque as pessoas, elas decoram mais rápido a música. É Então, mais fácil, não? Mais fácil, menos tempo de estudo, menos tempo de ensaio, né? A letra é bem repetitiva, então para quem canta é muito fácil decorar. Para a igreja é fácil cantar. Até pros irmãos. Louva junto, né? Nesse sentido, dos irmãos louvar junto, cara, eu entendo perfeitamente, perfeito. Mas eu também vejo, em algumas bandas, não são todas, igual você falou, não podemos fazer isso. Em algumas bandas a gente vê a preguiça, né? Cara, Uma eu, letra- eu vejo, não é só preguiça, sabe? Eu queria usar um termo que não fosse, sabe, desmerecer eles, mas pra mim soa muito parecido. Tudo é muito parecido. É igual, por exemplo, a gente soltar um som nosso e compararem e falar, é igualzinho Charlie Brown, é igualzinho CPM. Vai gerar uma certa frustração, talvez, na gente, porque a gente queria ser reconhecido como a nossa banda, entendeu? Mas vai ter referências. Mas não fala isso, cara, senão a pessoa vai falar, Charlie Brown tá imitando. Mas é isso. Tipo, o ouvinte ele vai ter uma experiência quando ouve aquele som e ele tem que ter uma referência. Isso eu entendo e isso é normal. Só que no worship isso é muito comum porque você não sabe dizer quem é aquela banda. Porque todas não, mas elas na maioria são muito parecidas, né? São muito parecidas. Eu vejo ali uma diferença, por exemplo, do Morada. O Morada eu vejo uma diferença grande. A gente até citou no outro podcast eles como uma referência muito boa Então, por causa da releitura, mas ali a gente também tá falando de uma banda de nível musical muito alto. muito alto. Então o nível individual de cada um é altíssimo. O Então Brunão isso já ali facilita. destrói. Não, isso já tem. facilita, cara. Aham. Então, tipo assim, pro worship da Morada, a gente vê uma guitarra bem trabalhada, Correto? entendeu? Fazendo mal dos gregos, quebrando no meio solo, com paradas, com contratempos. A gente vê a bateria batendo, Sim. né? Contra a banda. Então isso é legal. Mas agora a maioria das bandas, ela segue uma coisa ali tipo meio parecida, meio imitada, meio igual. Inclusive, se você pegar ali um Lá menor, um Fá, um Dó e um Sol, você toca 1000 músicas worship.
Ah, não só worship. Você toca também sertanejo. Você toca sertanejão. Toca. Você toca muito aqui, muita coisinha ali, né? Mas falando em toca, muitas coisinhas ali, Pia, eu vou te passar o violão aqui. Vamos dar uma palhinha pra galera aí? Vamos dar? O nome dessa música é Tudo Que a Gente Já Viveu. É assim, Joel. Você foi embora sem falar. Eu fiquei esperando lá no mar. Do nada a maré me chama pra viver uma nova história. Viajo na brisa. Coloco um Bob Marley pra tocar. Abro um vinho em poucas horas, a festa irá começar. Do nada eu me vejo navegando em águas profundas. Viajo na brisa. Desde cê foi embora, meu peixe nem chora. Te quero, desejo, isso não passa por várias horas. A festa já vai começar, a galera vem me abraçar. Eu olho pro lado, disfarço o fardo e sorrio por fora. Essa é a nossa praia que te levei na primeira semana. Galera beijando, beijando e eu deixando estar na tua cama. Você é minha sereia, não cai de substituir. Pare com essa brisa boba e volte para mim. Amor, eu te amo. Se lembre que a gente já passou por trancos e barrancos naquele nosso amor. Eu te amo. Se lembre que a gente já passou por trancos e barrancos naquele nosso amor. E aí, pessoal, pra vocês que não viu direitinho, eu tô com o baixo ligado só em linha ali, só pra dar uma palhinha, vocês estão ouvindo aí na live, mas a gente tá sem um retorno aqui, então desculpe os errinhos aí, mas é só pra vocês sentirem um pouco a vibe, tá? Então, cara, eu lembro quando você apresentou a música aí pra gente, tudo que a gente já viveu, eu vi que ela pedia em um determinado momento uma parada mais rock and roll ali, sabe? Tanto é que eu fiz o riff pensando muito na música A Cera do Surto, sabe? Que me virou o cabeção. Que ele tem um rock, assim, uma pegada mais... Eu lembro que eu fiz baseado mais ou menos nisso aqui só. Que era o Ré menor, né? Lá menor. Si bemol. Aí eu lembro que eu fiz o riffzinho pensando justamente, né, numa parada mais agressiva. Ficou bem simples até, em cima do Ré menor. Ficou isso aqui, ó. Só isso. Esse riffzinho bem simples até, pessoal, pra vocês que estão em casa, em cima de Ré menor, Lá menor, Si bemol, Fá. Já aprenderam a música sem ser lançada. Então, mas pense em umas musiquinhas que vocês vão gostar. Vai ter bastante lance de guitarra, bastante lance de baixo. Hip hop. Fechou? Hip hop e reggae. Então vamos falar agora um pouquinho hoje. Como que é a música na tua vida hoje, profissionalmente falando também. Quero que você fale um pouco como é estudar música, você que está estudando canto também, passar um pouquinho dessa visão, mas falar quais que são os sacrifícios, porque a gente tem que se submeter a trabalhar com outras coisas para poder focar nessas que são as nossas prioridades, no caso da música, sim, né? Então, a música para mim, né, como eu falei já, foi tudo na igreja. E a igreja tem muito a oferecer, mas ela é limitada. Ela limita as pessoas também, se as pessoas não saírem da bolha. Que é o quê? Eu entender que eu tenho que alcançar novos ritmos, alcançar uma nova linguagem, um novo mundo, ver por fora o que tem fora do gospel, né? E estudar.
que é o mais importante. E quando a gente fez, né, quando foi convidado pro Guaíra, não tinha música autoral. Isso é verdade, gente, isso é verdade. Foi 2 semanas antes do show, pra gente fazer 10 músicas, foi tocado? 10 ou 11? A gente tocou 12. 12 músicas. 12 músicas. Então, em 2 semanas fizemos 12 músicas. Isso em dezembro. Não, para foi 3 janeiro. semanas, né? Porque nós teve uma semana a mais ali que foi quando os caras avisaram a gente. Então daí a gente conseguiu ir, foi atrás de músico daí, pra formar a banda. Foi difícil. Arrumamos, A gente começou com só eu e você, a banda de 2. Uma semana só foi nós 2. Daí na terceira semana já a gente conseguiu o batera e o baixo. Então. E quando conseguiu daí o Lucas ele abriu nossa mente também. Que as coisas não são como a gente pensa. Então, no ao vivo, lá no Guaíra, pra mim foi uma experiência assim, cara, eu vou dar conta. Porque eu já fiz muito isso na igreja. Eu dei conta. Só que na igreja, o retorno você conhece, você toca lá há tempos, você sabe o que é o retorno. Ruim ou bom você conhece. Uhum. Se for ruim, você vai mais preparado. Você fala assim, cara, é ruim, eu sei como que é ruim, vou preparado. No Guaíra não tinha isso, cara. A gente não sabia como que seria o retorno, né? Então, não conhecíamos o retorno, não conhecíamos o ambiente, nunca tinha tocado no ambiente, né? Isso me fez... Não, deixa eu só falar uma coisa aí pro pessoal. Galera, a gente geralmente começa essas bandas assim, fundo de garagem, mas a gente já começou num palquinho legal, assim, sabe? Tocando pra 250, 300 pessoas, mais ou menos, ali. Então, assim, o palco te engole, sabe? O palco te engole. A gente tem que ter essa noção de que tudo que você imaginar, você precisa, antes de tudo, ter experiência. Porque senão você vai tomar umas invertidas, né? E assim, quando a gente tocou lá, que não tinha nada que a gente conhecia, era tudo diferente, não tinha um ambiente que a gente já estava habituado a tocar, não tinha um retorno, as caixas igual a gente estava habituado. Era melhor? Era melhor, com certeza. Mas, cara, só o espaço do palco, que eu como, né, vocalista, porque guitarrista tem outra pegada, mas eu como vocalista, eu tinha que percorrer para conseguir falar com o público no B, no A, no meio, era grande. Então eu cansei bastante, né? Cantando, eu percebi que falhava muito a minha voz, porque faltava fôlego, tava pulando muito tempo, tava gritando muito tempo, fazendo a galera levantar muito tempo. Mas você entende que isso também é um pouco do que a gente tava acostumado com coisas pequenas, com espaços pequenos, tipo um púlpito de uma igreja pequeno, um quarto de ensaio, né? Pequeno. E não que eu nunca vi um palco daquele tamanho. Por exemplo, na PIB, onde que eu, né, tocava. Era grande o palco, mas eu tinha costume de tocar lá. Né, o retorno era aqui, no ouvido, era diferente, era in-ear, né? Então, lá me deu uma experiência que eu falei, cara, eu tenho que estudar. Eu tenho que ir pra frente. Eu não posso parar. Você sentiu uma necessidade. Necessidade. Então, pessoal, é muito de você se autoconhecer também e entender suas limitações. Não é só você fazer o bagulho, meter o louco, é que eu sou foda, eu faço e aconteça. É você ter senso crítico também. Eu acho que, assim, eu até queria falar isso pra vocês. O músico, ele não pode se sentir o foda. Não existe músico foda. Por quê? Porque sempre tem alguém melhor do que você. Nossa. E se você for um foda, cara, se você for o melhor, se você não ouvir, se você só falar, se você bater nessa tecla, eu sou foda, eu sou capaz, eu consigo, eu sou o melhor, você nunca vai crescer na tua vida. Você vai chegar pra ele, um grande músico, um cara que toca demais, faz solos demais, você vai falar assim, eu sou foda. E o cara não vai falar com você. Porque músico bom, ele escuta. Músico bom não fala. Os melhores músicos que eu toquei na minha vida, você pode falar isso, você pode confirmar, foram músicos que falaram assim na brincadeira, eu não toco nada. Não, eu arranho. Eu arranho. Eu arranho. Toca um violão pra nós lá? Sim, eu toco, eu arranho. Daí o cara chega lá no evento, bem cabeça baixinha, quietinha, de boa. O violão sem marca, tá? Você que tá aprendendo um violão, eu quero comprar um violão top. Vamos pegar agora um Fender, um Yamaha, um tal. Não. O violão mais pai, esse cara chega lá. Ele pega esse violão painha, e você fica com o queixo, né, caído. E aí que eu falo, cara, pra você ser um músico hoje em dia, você tem que entender que você não é nada. Sempre tem alguém melhor do que você. Eu hoje na banda, eu hoje no canto, cara, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que tem cara melhor do que eu sei que tem cara mais afinado do que eu sei que eu nunca vou chegar em alguns níveis
Eu tenho isso na minha cabeça. Eu falo isso com o meu professor de canto hoje, ele fala pra mim, cara, que bom que você sabe isso, mas eu acredito que você chegue. Eu falo assim, não, cara, eu não acredito. E não é isso, eu não acredito. Pensar pequeno, né? Não é pensar pequeno, mas é entender que você tem limitações. Cada um tem um grau, cada um tem um dom, cada um tem uma libertação. E isso que eu falo pra você é bíblico até. A Bíblia fala bem assim, cada um tem um dom, né? Se você tem um dom de ser mão, não tente ser pé. Se você tem se você tem o dom, se você tem dom de ser a boca, não tente ser nariz. Não fala assim, cara, nariz, eu não preciso de você. A Bíblia fala isso, não fala? Então você tem que saber aonde é seu limite, saber quem você é. E para você que tá aprendendo, você é cheio de limites. Cara, eu não sei fazer um solo. Fala isso pra pessoa. Joel, eu quero tocar na banda, eu quero tocar lá no culto, sei lá, quero tocar lá no show. Mas eu não sei fazer solo. Posso ficar só na base? E é isso, cara. A humildade chega lá. E quando eu vi isso no palco, eu falei, cara, caiu. Tudo aquilo que eu era, eu sou foda, caiu, cara. Me rebaixou. Eu virei pó no palco. E aí eu falei pro Joel, eu preciso de uma aula de canto. Não, e assim, eu falo como músico agora. A gente vai passar uma vida inteira estudando e se aprimorando, às vezes, em algo que você sente que precisa evoluir, mas você não sabe para que você precisa evoluir. Nesse caso, quando você define bem, eu preciso evoluir no canto porque eu quero lançar um trabalho, eu quero lançar uma discografia, você já tem algo muito esclarecido. Mas eu quero ser famoso. Não necessariamente, mas você entende que você tem que lançar uma música, você tem que estar preparado para a gravação. Um nível profissional é mais alto, entendeu? Então você tem que se adaptar. E falando dentro da igreja, a gente vê muito aquilo, eu vou fazer para Deus. A gente tem esse conceito de que para Deus a gente faz o melhor. Só que esse mesmo cidadão que fala que para Deus ele vai fazer o melhor, ele não ensaiou nenhum hino, ele chega domingão, ergue a mão e fala, eu vou cantar. Ele entrega o lixo para Deus, tá ligado? Ele entrega algo mal feito, mal planejado, mal preparado, mas para Deus é o melhor, entendeu? Então a gente cresceu nesse meio, tá ligado? Eu vi uma irmãzinha uma vez, cara, que ela entregou o CD, eu tava no som esse dia, lá na Assembleia. Não é mal da Assembleia, gente, é só a irmãzinha. É só um fato, é só um fato. Mas a irmãzinha chegou aí e falou assim, Gilead, põe esse CD aqui. Se travar o disco, isso era no tempo lá, naquele tempo tinha CD, hoje em dia acho que é todo pendrive, né, que tá tocando. Não, às vezes chega só no celularzinho ali, põe Bluetooth, tchau. No auxiliarzinho. Naquele tempo era CD. Gilead, faixa 14. Se não pegar, aí você muda pra 12 e é pra Deus. E o CD é arriscado, né? Eu preparei o 14, mas assim, né? É o 12 daí pra Deus, não é o 14. E o 12 funcionou? Eu não lembro, cara. Não, mas ele tocou o 14. O 14 não travou. O 14 não travou. Não travou. Ela deixou um step já, porque porque ela já sabia que tava arriscado. Mas né? o step era pra Deus, tá ligado? Aí é complicado. Aí é complicado. Então, assim, a gente faz as coisas para as pessoas, porque, assim, eu entendo, cara, hoje que o reino de Deus, eu sei que é outro assunto, tá? Eu não sei como que vai ser, mas eu entendo hoje que o reino de Deus, ele não tá focado no que tá na igreja, mas tá focado no que tá no mundo, né? E eu vi um pregador, você pode pesquisar isso aí se vocês quiserem, que é o nosso querido Nicodemos, né? O Nicodemos da Presbiteriana, ele fala que quanto mais humano você se torna, quanto mais de Deus você se torna, mais humano você se parece. Profundo, né? Profundo. Você entende? Então, quanto mais de Deus, quanto mais espiritual você é, mais humano você se parece. Porque o espiritual não é aquele cara que levanta a cabeça, eu sou santo. Mas é aquele cara que vê alguém caído no chão e chora. É muito até um termo em alta que a gente usa. No dia a dia mesmo ficou muito famoso a tal da empatia. Mas Cristo, ele não usava nem de empatia. Ele usava de compaixão, que é algo muito mais complexo, algo muito maior. A gente brinca que o que é empatia? A empatia é você olhar da perspectiva do outro, é você se pôr no lugar do outro. Compaixão é você estar com o outro, é você de fato não só olhar desse ângulo, é eu estar do seu lado, embaixo do teu braço, te carregando. Cristo era compaixão. Cristo foi o ser talvez mais evoluído que teve na face da Terra e que já vai ter também, que já foi e que não haverá outro igual. E ele era assim. E ele, mesmo cheio de espírito, mesmo cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de graça, ele era cheio de
compaixão, que é um sentimento 100% humano. É um É sentimento humano. humano. É humano. É humano. É humano. Você vê o cara mais cruel. Se ele, claro, tem a psicopatia, tem Tem os níveis ali. tem os níveis. Mas um cara que seja cruel, digamos, no mínimo ali, ele sente empatia às vezes. Às vezes, talvez não totalmente. Não por toda pessoa, mas por algumas ele sente, né? Correto? Mas Jesus, ele sentia empatia por todo mundo. Todo mundo era igual. Ele era humano por completo também. Não só Deus, Não né? só um Deus que veio como homem, ele era homem. E aí eu falo uma coisa. Nós hoje, como ser humano, como cristãos, nós estamos tendo empatia, tendo, como que você falou? Compaixão pelo próximo. E aí eu falo pra você que é um tema muito polêmico, porque, por exemplo, se você tem compaixão pelo próximo, você tem que pensar igual Jesus. Jesus tinha uma multidão com ele. Uhum. Mas a multidão, por quase completo, não falo por completo, mas por quase completo, não cria nele. E não aceitava como Cristo, e não aceitava ele como um grande líder. Aceitava ele só como um profetinha, uma pessoa pequena. Né? Nós temos, né, a pergunta que ele faz para Pedro, eu sou um profeta qualquer para todo ele mundo? como um líder libertário, né, de uma revolta judia contra o Império Romano, talvez, E não no máximo grande, disso, cara. né? E não grande, sabe por que não grande? Porque ele esperava alguém que vinha com espada para matar os Sim. caras. E ele não, ele vem com palavras. Tá ligado? Então ele não era tão grande para eles, mas ele atraía multidões, e nessas multidões ele tinha tanta compaixão que ele curava as pessoas, que ele abraçava, que ele alimentava essa multidão. Ninguém passava fome lá com ele. Sempre tinha pão, sempre tinha, né, peixe. Então, assim, essas pessoas que estavam com Jesus não acreditavam, mas recebiam os milagres. Eram curadas, eram alimentadas, né, tanto espiritualmente quanto também, né, humanamente. E Jesus, ele não julgava ninguém. Ele falava assim, vem me siga. Porque uma hora a minha palavra vai entrar em vocês, né? Para aqueles que realmente ela vai entrar e é o meu objetivo isso. Nós como cristãos, cara, temos que procurar essa humanidade também. E foi aí que a música para mim fez sentido. Hoje eu penso assim, gente, você talvez não pense, tá tranquilo. Não muda nada. Estamos iguais, somos família, somos humanos, somos irmãos. Não vai mudar nada entre a amizade minha e tua, se você pensar diferente. Mas eu penso que a igreja tem muito alicerce já. Aonde que não tem? Exato. Não deu. Entendeu? E como eu vou chegar nessas pessoas? Eu vou chegar nelas sendo... sou santão. Eu sou foda. Até porque você se torna muito diferente. Eu sou diferente. Você chega com uma prepotência ali que você não tá nem aberto. Cara, nunca. Você não vai nem ser bem recebido, já começa aí. Nunca um usuário de droga que tá precisando de libertação vai ouvir você falar. Se você chegar com essa marra de crente, né? Ele quer um cara que seja igual a ele, que sofreu, que entende do mundo, que sabe das paradas. E quando você chegar com o calibre dele, cara, aí você tem poder pra falar com ele. E você não vai falar brigando com ele. Né? Porque Jesus nunca chegou brigando com as pessoas. Você vai falar com parábolas pra ele. Com contos, isso, exato. Com exemplos, né? Aí o pessoal vai falar, mas Gileade, a tua música não tem nada com Deus. Você que pensa. Porque se Deus não tá no sentimento humano de amor, eu amo minha esposa, eu amo minha namorada, eu amo meu irmão. Então, cara, Deus não é amor. Se Deus não tá num sentimento simples de tristeza, eu perdi um casamento, eu perdi um trabalho, eu perdi uma oportunidade. Então ele não tá no meio, ele não existe. Porque Deus, ele toca na gente aonde tá o sentimento verdadeiro. Porque ele é verdade. E tem muito... E tem muito... É o pastor Gileade falando agora aí, viu? E tem muito crente, cara, que finge sentimentos. Correto. Mas lá fora, no mundo, as pessoas não costumam fingir, não. Não finge. Se o cara bebe, o cara vai beber na tua frente. Se o cara mente, ele vai mentir na tua frente. Se o cara trai a esposa, ele vai trair na sua frente. Ele não tem esse negócio igual os crentes. Tem muito crente que faz muita coisinha e julga o próximo. Tem aquela máscara. Mas lá fora, geralmente as pessoas não têm isso. São transparentes, né? Mesmo erradas,
na vida, né? Mas tem essa transparência, né? Sa- Gilead, vamos puxar uma canção, mas termina aí, vamos puxar mais E uma. lembrando, gente, ó, só pra... Não tô falando que bebida é pecado, pelo amor de Deus, né? Eu não vejo nada na Bíblia que fala que é pecado, mas o vício é complicado, né? Isso. Não, e é esclarecedor você falar isso, porque senão vão julgar até mesmo você, né? Sim, o vício é complicado. Hoje eu vejo, Joel, que esse poder na música que nós temos é um poder também que faz tirar as pessoas do vício. Eu vejo o próprio Charlie Brown, o Chorão, falando o quê? Da quinta-feira. Que a quinta-feira, né, as pessoas estavam cheirando cocaína e elas, né, deixaram a cocaína dominar elas. Não conseguia relutar, era tão forte o vício que não conseguia dominar. Então é isso, o vício é complicado. E eu espero, Joel, que através da nossa banda a gente consiga passar uma mensagem de paz, de alegria, de amor para você que curte um rock and roll, um reggae, um rap, hip hop. Vai ser muito bom. E a nossa palavra, que a gente vai cantar nessas músicas, eu espero que traga para você paz. E que venha trazer uma palavra de Jesus Cristo também. Amém, amém. Amém? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma saideirinha aí. Vai lá, você que manda. Qual o louvor que você... Você quer fazer um você louvorzão? vai cantar? Bora lá. Sei lá. Quer cantar um... Passa a altura aí, ó. Há um rio... Ó. Nossa, esse eu esqueci, pé. Ah, um rio que já... A gente até brincou, no comecinho ali, Lá menor, Fá, Dó e Sol, mas é bem a base que eu vou fazer. Olha lá, ó. Há um rio cujas águas são limpas. Há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que flui do sono de Deus. Esqueci essa, hein? Há um rio que morreu numa cruz, é isso? Há um rio que desceu de sua glória. Mas esse rio no terceiro dia ressuscitou. Vamos lá. Eu quero mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar em suas fontes. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar em as suas fontes. Aí, valeu. Valeu. Desculpa os erros aí, mas essa é a velha escola aí, Fernandinho, né? Valeu. Eu esqueci essa música mesmo. Esqueceu mesmo, né? Esqueci demais essa música. Valeu. Muito tempo que eu não canto. Então, pessoal que tá em casa aí, muito obrigado aí por ter acompanhado a gente aí do começo até o fim aí. Logo vamos ter novidades aí com a banda e também vamos estar apresentando aí pra vocês nas redes sociais. E quem quiser seguir lá o Gilead, lá, passa aí pra eles nas suas redes sociais também. Gilead Santos Bulldogs. Isso no Instagram. Isso no Instagram, tá? É só Instagram que eu tenho. Por enquanto. Por enquanto. Valeu então, Por pessoal. enquanto. Tchau.